Existe uma causa, doutor? Por exemplo, o senhor falou que às vezes a pessoa pode nascer com epilepsia. Perfeito. Mas existe assim, os pais tiveram alguma doença, de repente... Existe isso, doutor? Existe sim. A gente chama bimodal, né? Bimodal porque no período da infância é muito comum, às vezes fatores genéticos, o pai teve, a mãe teve, então isso pode transferir, é no momento do neurodesenvolvimento mesmo do cérebro, né? E na fase da adulta, depois de 60 anos, que aí vem mais o AVC, um tumor pode dar, algumas alterações da população com mais idade. Interessante, porque às vezes a gente acha que é só, por exemplo, desde criança tem epilepsia. Não, depois dos 60 posso ter, dependendo se tiver um AVC, um tumor. Perfeito, Pode ser primária, assim, sem nenhuma outra causa, pode na população adulta, mas a gente fica muito mais atento, porque é estranho. O mais comum é aquela pessoa que teve desde a infância e aí toma um remédio, né? Quando surge na população adulta, a gente tem que fazer toda a investigação. Será que é um tumor? Será que tem... Mas outras doenças, vou dar exemplo para você. Por exemplo, uso de droga pode dar uma crise. Não é epilepsia, mas é uma crise isolada, né? O açúcar caiu muito, né? Ou subiu muito, também pode dar. Alterações de eletrólito também pode dar. Desidratação. Então, você percebe que é muito fator, pode dar crise isolada. Mas a epilepsia que se repete são mais doenças focais no cérebro. O estresse seria uma crise isolada, doutor? Isso. O que acontece? Tem um fator muito confundidor. Quem não conhece alguém que quando briga desmaia, ou quando briga dá uma crise, né? Aí é diferente, são ordens de transtorno mental. Na hora que a gente fala de epilepsia, tem que ter um foco. Então a gente faz o eletroencefalograma, a ressonância, a gente consegue identificar algo no cérebro. Os transtornos mentais, você faz o exame e tá normal. E às vezes é difícil, tem até o exame que chama vídeo EEG, que você faz, bota uma câmera, bota o eletro e tenta estimular a pessoa até essa crise, pra gente observar. Que interessante. Doutora, eu cheguei a ler alguma vez sobre menstruação. Existe algum problema também na mulher quando ela está menstruada ou quando acontece, de repente, da mulher ser uma pessoa que menstrua muito ou não, doutor? Pode acontecer. Mulher é um indivíduo diferente, né? Quando a gente compara com... Porque vocês têm muita modificação hormonal. Então, por exemplo, né, que tem TPM, né? Sabe que o estresse acontece. Então, o estresse pode ser um gatilho, né? A mulher, às vezes, que tem a menstruação muito forte, pode ter uma anemia. Anemia também é um gatilho. Então, você percebe que a mulher, por causa do ciclo menstrual, ela tem uma série de alterações. E, geralmente, quando acontece a crise, doutor, ela dura quanto tempo? Isso, geralmente, esse é um aspecto muito importante. Porque quem vê, acha que a pessoa vai morrer, né? Porque é algo muito forte, né? Mas, na maioria das vezes, vai durar um minuto e pouco. E depois a pessoa melhora. Por isso que é muito importante o seguinte, na epilepsia é aquela doença que a gente fala assim, não inventa moda. Como assim não inventa moda? É evitar com que a pessoa se debata, então colocar ela no local seguro, né? Pedir ajuda, claro, né? Colocar ela de lado para saliva, porque começa a salivar um pouquinho mais. Observar ela também e normalmente isso vai passar. Então não inventa de botar nada da boca, botar dedo, botar pano, botar nada, porque você pode quebrar o dente da pessoa, você pode machucar. Saber também que não pega, tem muito preconceito. As pessoas falam, se encostar na barba, mas antigamente falava isso. Não existe isso, né? Então é uma doença que você observa. Claro que existem casos raríssimos, que vão da ordem de 5%, que às vezes a pessoa vai tendo uma crise atrás da outra, e aí é uma urgência médica mesmo. Tem que dar medicação, tudo isso para a crise cessar logo.